Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versos 4 ao 7, o apóstolo Paulo escreve: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O apóstolo Paulo está fazendo um relato sobre sepultados com ele pelo batismo. Neste capítulo de número 6, o apóstolo Paulo está colocando que a graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. O apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes que estavam em Roma, demonstrando que a nossa fé em Jesus, ela não é vã. E é por isso que ele coloca, nesses versículos que nós lemos, o sepultamento pelo batismo. Sepultados com ele pelo batismo, diz o versículo 4. Para o cristão, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso. Quando acompanhado da fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo, o que resulta num fruto contínuo da graça e de vida divina sobre nós. Em Atos capítulo 22, versículo 16, o apóstolo Paulo declara, aliás, quando Ananias esteve com Saulo, aqui Paulo está testemunhando desse momento, e diz o versículo 26, e agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor.
No versículo 12 e 15 deste capítulo 22 de Atos, nos diz: e um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Ananias, ele foi requerido para que pudesse ir ao encontro de Saulo de Tarso. E neste capítulo 22, o apóstolo Paulo está dando o seu testemunho da sua conversão, do momento em que ele saiu para ir até Damasco, para prender os cristãos que ali estavam. E no meio do caminho, ele teve um encontro com Cristo. Cristo lhe apareceu. E ele ouviu uma voz, a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Veja que naquele instante, Saulo reconheceu que ele estava diante de um Deus. Por isso que ele indaga: quem és tu, Senhor? E a resposta que ele ouviu foi chocante: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues? Saulo estava perseguindo os cristãos, estava consentindo na morte de homens, de mulheres, prendendo, colocando nas prisões. Mas agora, ele depara com Jesus declarando que ele não estava perseguindo aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças. Ele estava perseguindo o próprio Cristo. E é por isto que Ananias, depois de ser encaminhado até onde Saulo estava, foi-lhe dado o endereço, o local aonde Saulo se encontrava, porque ele ficou cego, ele não via nada. Ele foi levado a Damasco pelas mãos daqueles que o acompanhavam até este local. E então, quando Ananias é requerido para ir aonde Saulo estava, Ananias questionou:
Mas este homem, ele persegue a todos. Como que vou até ele? Mas naquele momento, Ananias foi orientado que aquele era um vaso escolhido pelo Senhor Jesus para que pudesse transmitir, pregar a Jesus vivo e ressuscitado. No capítulo 9 de Atos, versículo 10, nos diz: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aqui no capítulo 22 de Atos, o apóstolo Paulo está dando esse testemunho deste acontecimento e do que lhe foi transmitido. E o versículo 16 diz: Disse Ananias a Saulo: Agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teus testemunhos acerca de mim. Então, quando Paulo vai a Jerusalém para testemunhar do que aconteceu com ele em Jerusalém, ele foi advertido que ele deveria sair de Jerusalém, porque não acreditariam no seu testemunho. E então ali começa a perseguição, começa a luta, começa a batalha do apóstolo Paulo, para que ele fosse então a testemunha do Senhor Jesus. Batiza-te. O batismo em água acompanhava a proclamação do Evangelho desde o início
da missão da igreja. Era um rito de iniciação cristã. Usado no Novo Testamento para indicar que as pessoas se dedicavam plenamente a Jesus Cristo. O batismo nas águas, como está escrito na carta aos Romanos que lemos, significa sepultamento. Quando descemos as águas do batismo, somos sepultados com Ele pelo batismo, na morte. E quando levantamos das águas do batismo, nós somos ressuscitados à semelhança de Cristo. E que batismo é este? É a ordem, é a ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos e para a sua igreja em todos os tempos. No último capítulo do Evangelho de Mateus, quando Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus lhes dá esta ordem. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os séculos não se consumiram, então esta ordenança de Jesus, ela está valendo para os dias de hoje. Todos quantos aceitam, recebem Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, cumpre essa ordenança, descendo as águas do santo batismo, para serem sepultados à semelhança de Cristo, e ao levantar das águas do batismo, serem ressuscitados à semelhança de Cristo, para ser o quê? Um discípulo de Cristo, uma testemunha de Cristo. É isto que representa este Evangelho. Há muitos que querem ser cristãos, mas do seu jeito, querem ser cristãos da sua forma, aceitam as teologias que divergem do Evangelho, divergem da palavra de Deus, porque não querem compromisso com Cristo, não querem compromisso com o Evangelho. Cristo é nova vida. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos é relatado pelo evangelista João: mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Aquele que crê no nome de Jesus, ele vai cumprir aquilo que Jesus ordenou, ele vai praticar aquilo que Jesus mandou, ele não vai aceitar as doutrinas várias, ele não vai aceitar as doutrinas que os homens inventam, e que nos nossos dias, em cumprimento da palavra de Deus, nós temos todos os ventos de doutrinas, e que prometem a salvação, promete o céu, mas a salvação é pessoal. Cada um de nós temos que trabalhar por ela, cada um de nós temos que ser uma testemunha viva do poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e Jesus está vivo. No Evangelho de Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. Palavra de Jesus, o ide que Jesus deu para a sua igreja, em todos os tempos, em todas as gerações. Há algum movimento religioso que diz que com os apóstolos a igreja parou, e somente com eles, que apareceram já no século XIX, eles se tornaram a igreja remanescente. Isso é uma fábula, uma mentira, porque a igreja de Cristo nunca deixou de estar presente em todas as gerações. Muitos pagaram com a própria vida, mas este ide de Jesus está sendo pregado e foi pregado em todas as gerações. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Feche os seus olhos, forme comigo cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo o poder, Senhor, de toda a graça, toca nesta hora com a virtude, Senhor, do seu poder, por sobre cada vida, cada coração, cada entendimento, ó Deus, que ouve essa tua palavra, que está crendo nessa tua palavra, que estão, Senhor, abrindo o seu coração para te aceitar e receber como Senhor da sua vida e Salvador das suas almas. Toca poderosamente por sobre cada vida, toca poderosamente por sobre cada lar, cada família, por todos quantos nos assistem nesta hora. Eu oro, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Estamos com a nossa irmã Vilma Rum, que vai estar dando os seus testemunhos das bênçãos recebidas de Jesus. Nós, quando recebemos um milagre de Jesus, é o nosso testemunho que vai proporcionar para que outras pessoas também possam vir a crer e também receber, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Portanto, todo aquele que crê no nome glorioso do Senhor Jesus e busca a sua bênção, encontra o seu milagre. Então, nossa irmã Vilma Rum vai estar dando o seu testemunho. A nossa irmã tem um testemunho da sua mãe, né? Da minha mãe, é. Ela sofreu por 40 anos, né? De uma 42 alergia. anos. 42? Isso. De uma alergia, né? Isso, no corpo inteiro. Todo o corpo? Todo o corpo. E os médicos não tinham uma resposta? Não. E nem mesmo todos os medicamentos que foram utilizados não tiveram nenhum efeito? Não teve. Isso? E isto foi quando do seu nascimento, é isso? Não, foi quando apareceu esse problema nela. Aí ela descobriu, ficou sabendo que estava grávida de mim. Uhum. Aí na gestação, ela preocupada, né? Mas graças a Deus, na gestação, eu nasci saudável, perfeita, com saúde, graças a Deus. Aqui está a prova, né? Isso. E passou todo esse período sofrendo na gestação. Exatamente. E depois, mais uns 41 anos, né? 42. 42 anos. Isso. Então, como que foi que aconteceu a cura dela? A cura foi assim, eu convidei ela, eu estava indo na igreja sua e eu fiz o convite para ela. Falei, mãe, você já pelejou de tudo. Vamos lá na igreja do pastor Milton, que eu creio que Jesus vai curar a senhora. Aí ela demorou um pouco, né? Aí belo dia, ela decidiu ir. Numa quinta-feira, dia 25 de agosto de 2000. Aí a cura dela foi espontânea. Foi a primeira vez que ela entrou na igreja. Foi a primeira vez. E ela já foi curada. Já foi curada pelo primeiro dia que ela foi e foi espontânea. Foi realmente um regozijo, né? Uma alegria. Com certeza. Porque não havia creme que foi muito emocionante para nós. Que creme desse resultado.
os médicos também não encontravam a causa, né? Não encontrava. Por isso ela veio sofrendo 42 anos. Isso. E muitos estão sofrendo ainda hoje, exatamente por não buscar em Jesus a sua cura, a sua libertação. Jesus declarou que todo aquele que crer, recebe. Se tu podes crer, diz Jesus no Evangelho de Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Então não existe uma cura, um milagre, sem a participação. Por quê? A pessoa que está doente, até mesmo desenganada pela medicina, ela precisa ouvir a mensagem do Evangelho, foi o que ocorreu com a sua mãe naquela noite, e creu e recebeu o milagre. E Jesus continua operando o milagre para todo aquele que crê. E nós convidamos aqueles que nos assistem nesse momento, com esse depoimento, para que também venha participar das nossas noites de libertação. Toda quinta-feira, às 19h30, nós temos a nossa noite de libertação em nosso santuário sede nacional, aqui em Poços de Caldas, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.